Bom dia a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, o senhor procurador da Fazenda do Estado, o senhor secretário-diretor-geral, cumprimento todos os presentes. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 27ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno. Sobre a mesa, a ata da 26ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no dia 26 de agosto, que submeto à aprovação de Vossas Excelências. Se não houver objeções, eu vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada. Passo aos comunicados da presidência. Recebi do eminente conselheiro decano, Dr. Antônio Roque Cittadini, o ofício número 51 de 2015, por meio do qual Sua Excelência encaminha matéria publicada na imprensa sobre atrasos na conclusão pelo Governo do Estado das linhas 5, Lilás, e linha 15, Prata, da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, situação que deixa 31 novos trens parados nos pátios. Recebi o expediente, determinei à diretoria competente da Casa que efetuasse o levantamento da matéria, resultando na informação do diretor da 5ª DF, indicando os processos que cuidam do objeto mencionado. Assim, comunico a Vossas Excelências que encaminhei cópia do expediente aos senhores conselheiros relatores dos processos elencados no relatório ofertado pela fiscalização para ciência e providências cabíveis. Por meio do ofício número 53 de 2015, o conselheiro Antônio Roque Cittadini encaminhou à presidência o ofício Sinafresp, número 123 de 2015, relatando questões atinentes à falta de cumprimento pelo Governo do Estado de disposição da Lei Complementar número 1059 de 2008, no que tange ao pagamento aos agentes fiscais de renda de participação nos resultados. Acolhendo sugestão de Sua Excelência, informo aos senhores conselheiros que encaminhei o expediente ao eminente relator das contas do governador relativas ao exercício de 2015, conselheiro Sidney Beraldo. Senhora Presidente, permita-me quebrar um pouco a ordem, mas como eu mandei esse ofício, eu queria informar que recebi a diretoria da Sinafresp, e alguns membros da diretoria, eles me procuraram. Nós estamos acompanhando os problemas que estão ocorrendo pela janela, porque todo dia tem problemas aqui na Secretaria da Fazenda. Há um claro quadro de impasse nas conversas que, pelo visto, não tem. A informação é que eles têm muita dificuldade. Eu me preocupei em encaminhar ao conselheiro Sidney Beraldo, já tinha até falado a ele, porque nós vivemos um problema agudo no país nos dias de hoje, onde a questão da receita é mais do que nunca uma questão de sobrevivência do Estado, né? E as informações deste conflito que ocorre numa área estratégica do Estado é algo que deve preocupar todos nós. Eles estão sem algumas respostas, o secretário, eu não vou falar do secretário, porque eu já falei um dia aqui, já ficaram bravos, mas nós não estamos tendo sorte com o pessoal das áreas da Fazenda no país todo, né? Então, espero que... eu já sei que o conselheiro Sidney Beraldo acho que já até recebeu, né? E tomará as medidas para que oficie e depois retorne e nós daremos conhecimento. O nosso objetivo é que se solucione o problema e não fique uma situação de caos numa área tão estratégica como a Receita. Eu recebi o sindicato, eles cordialmente me procuraram, e então eu acho que deveria se buscar uma resposta para que não se caísse num impasse, na medida em que é uma área tão importante para todos nós.
Perfeitamente. Eu tenho certeza que o conselheiro Sidney Beraldo dará o tratamento adequado na matéria, até porque as contas do governador aqui são realizadas auditoria, uma análise concomitante, o que nos possibilita o efetivo acompanhamento da matéria. Eu comunico também que recebi do Ministério Público de Contas... desculpa. Perfeitamente, conselheiro Sidney Beraldo. Para comunicar o plenário que realmente recebi o ofício, vou encaminhar à Fazenda solicitando informações. Realmente é uma preocupação criar um ambiente não produtivo, não é? E harmônico com uma carreira tão importante como a dos agentes de fiscalização. Mas eu gostaria, o que me chamou a atenção também nesse ofício, e também reproduzido pelo eminente conselheiro Roque Tadini, é que eles apresentam números em que a receita está crescendo e não caindo, não é? Mas os números não são consistentes com aqueles que eu recebo informações oficiais, e até mesmo antes do encaminhamento da Fazenda, daquela rotina atendendo a legislação, eu tenho dado até a situação, notícias diárias, não é, de que nós estamos tendo frustrações com relação à receita, buscado informações, não é? E confesso que me surpreendeu receber uma informação de um sindicato dos agentes de fiscalização dizendo que houve crescimento de 4,93% da arrecadação. E, na verdade, os números que são apresentados são números nominais, não é? E, com todo respeito ao conselheiro Roque Tadini, eu sei que ele se baseou em informações advindas do sindicato, mas qualquer cidadão com um pouco de conhecimento não compara números arrecadados em janeiro de 14 a janeiro de 15, números nominais, principalmente quando se tem uma inflação que ultrapassou a 9%. Então, quando se apresenta que houve um crescimento de 4,93% da inflação, na verdade, houve uma frustração de receita de aproximadamente 5%, já que a inflação foi 9%. Não é? E, principalmente, todos nós sabemos que o orçamento encaminhado à Assembleia Legislativa, ele é feito com base em premissas como a inflação e o crescimento do PIB, indicado na Lei de Diretriz Orçamentária, na LDO. Não é? Então, a previsão do orçamento encaminhado para o tribunal foi de 6,1% de inflação e 1,1% do PIB. Não é? Então, é com base nestes dados que foi elaborado o orçamento de 2015. E as informações que eu tenho, essas informações do meu gabinete, que está acompanhando online a arrecadação, do ICMS, me desculpa até tomar um pouco do tempo dos senhores conselheiros, mas eu acho isso bastante relevante, na medida em que o tribunal recebe a informação de um sindicato, não é, que estabelece que não está havendo queda na arrecadação. Não é? Conselheiro, então, me permita, essa informação está no site, não foi o sindicato que colocou. Se Vossa Excelência o sindicato está questionando o não pagamento de uma lei que o secretário suspendeu o pagamento. Mas no ofício que eu recebi, está no site. No ofício que eu recebi tem um anexo. Então, não sei se esse anexo foi do ofício de Vossa Excelência ou do ofício do sindicato. Não, o sindicato tem um conflito com eles lá. O conflito é não pagar o que está na lei. A questão da arrecadação
foi transmitido aí o que está no site. Agora, eu não tenho muita fé nos números da Fazenda, nunca tive. Se há alguém que não tem fé aqui nos números da Fazenda, sou eu, porque os números são frequentemente manipulados. Então, agora, a questão do secretário é que o secretário já tem uma tradição ruim, que o que ele fez com a nota fiscal paulista, ele deu um calote nas pessoas que tinham direito a receber a nota fiscal paulista, ele deu um calote, publicou uma nota aí onde a verdade passa a 1.000 quilômetros, né? Eu não tenho problema nenhum de dizer isso, porque a verdade passa a 1.000 quilômetros. Então, o que vier do secretário, eu já fico com o pé atrás. Não tenho problema nenhum de dizer isso. Agora, no caso específico, ele não está pagando um negócio que está com lei. Se ele quiser responder, ele responde, senão ele fica com o conflito aí na porta o tempo inteiro. O que também, convenhamos, para o país que está do jeito que está, é um conflito a mais lamentável. Não, essa questão, eu acho que eu vou encaminhar o ofício, acho que cabe ao secretário realmente esclarecer o que está sendo... Não faça na forma que fez a nota fiscal paulista, que ele publicou um dado falso, porque ele, inclusive, omitiu um dado, ele não está mexendo com bobo. Economista acha que está mexendo com bobo. Ele, ao não pagar para aqueles que têm o direito a receber o retorno da nota fiscal paulista no segundo semestre, e pagar depois que o pessoal tem que pagar o IPVA, impediu de usar pelo IPVA e ele omite. Quer dizer, eu também não vou ficar perdendo muito tempo com esse secretário, que a minha opinião é ruim, como é ruim com respeito ao senhor. E também não acredito muito nos números dele, mas, em todo caso, Vossa Excelência pode tomar as providências, oficiar, como eu já tenho cada vez mais consolidado a minha opinião sobre a gestão financeira desse governo, nesse exercício, eu apenas acrescento um patamar a mais nessa questão. Mas eu recebi, acho que devemos receber, porque eles são quadros da administração pública. O que eles tiverem pleiteando, se não tiver respaldo legal, eles que o secretário fale. Espero que não venha com uma nota chinfrim, como veio aquela da nota fiscal paulista, né? Só publicada porque o Estado gasta bastante de publicidade, porque senão nem seria publicado, então não tenho problema nenhum, mas eu confio... Mas eu gostaria de continuar aqui, senhores conselheiros. No mês de agosto, informações obtidas, né, são informações oficiais e eu quero crer que sejam informações consistentes. Houve uma frustração de receita durante o mês de agosto de 877 milhões de reais no ICMS. O que nos remete... Esse dado está no site, está no site. É porque esse outro também está no site. Mas é número nominal. Nominal. Comparar janeiro de 2014 com janeiro de 2015, nominalmente, houve um crescimento. Mas, na verdade, é nominal. Nós temos que olhar o orçamento, a frustração que houve no orçamento. Conselheiro, estou dizendo isso porque isso também justifica... Vamos aguardar as informações do secretário. Mas, se nós estamos verificando que está havendo uma queda na arrecadação, o governo federal encaminhou um orçamento para 2016, encaminhou um orçamento deficitário. As prefeituras estiveram aqui, recentemente, no tribunal, trazendo informações. É uma realidade a queda de receita. Não é? Agora, participação de resultado sobre a receita, deve estar acontecendo alguma coisa, porque, se não tem receita, não é, deve ser por isso que, não tendo resultado, afeta a participação de resultado dos agentes. Mas vamos aguardar as informações do secretário. Mas, senhor conselheiro, como neste ofício consta que não houve queda de arrecadação, eu acho, dado a esses números
preliminares que nós temos, eu penso que no dia 20 de setembro, como relator das contas do governo, terei que informar, alertar o governo que ele vai ultrapassar, no final do ano, o limite prudencial. Tudo indica que irá ultrapassar pelos dados e pelas informações já disponíveis hoje, no dia 2 de setembro. Então, esta as informações que eu gostaria de trazer aqui ao plenário desta Casa. Eu não entro na política econômica do governo nem na política da gestão. Se eu entrasse, por exemplo, eu mandaria cortar todo o gasto em publicidade, de forma que o economizasse nessa área. Eu não entro. Então, para mim, vale o que está na lei. Se ele achar que a lei não deve pagar, o que não pode é não cumprir a lei, né? Então, isso ele não pode fazer. Perfeitamente. Também recebi um comunicado do Ministério Público de Contas, o ofício 166 de 2015, solicitando informações sobre os contratos celebrados pela Sabesp para o combate da escassez dos recursos hídricos. Eu esclareço que encaminhei ao MPC a cópia do relatório elaborado pela 3ª DF sobre a matéria. No dia 26 de agosto, às 14h30, acompanhada do senhor secretário-diretor-geral, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, recebi em audiência o Dr. Marcos Monte, presidente da Associação Paulista de Municípios e prefeito de São Manuel, juntamente com prefeitos e representantes de 23 municípios paulistas. A pauta Movimento Municípios contra a Crise busca encontrar soluções e desenvolver ações para o enfrentamento da conjuntura pela qual o país vem atravessando, que impacta os entes municipais. Na oportunidade, destaquei que esse tribunal exerce suas competências constitucionais sem se distanciar das orientações necessárias às prefeituras e câmaras municipais, através de ciclos de debates realizados nas diversas regiões do Estado, fiscalização concomitante, acompanhamento da execução de contratos, comunicados, entre outros, estando essa Casa sempre aberta ao diálogo com os administradores, no objetivo comum de atender às normas legais e o interesse público. No dia de ontem, dia 1º de setembro, acompanhada pelos senhores diretores da UDESP, Dr. Marcos Portela, e da DTI, Dr. Rodney Idancas e Dr. Fábio Correia, recebi em audiência o Dr. Sebastião Miciara, presidente da UVESP, União dos Vereadores de São Paulo. Na ocasião, houve tratativas para a realização de um evento com a participação dos representantes das câmaras municipais para a apresentação por este Tribunal de Contas do sistema SIS-PUX, que permitirá o encaminhamento de mensagens eletrônicas contendo notícias dessa Corte de Contas, relatórios, alertas e instrução da gestão fiscal, bem como procedimentos relacionados com a fase 4 da UDESP. A princípio, ficou agendada a data de 2 de outubro para a realização do evento organizado pela UVESP. Esses são os comunicados da presidência. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Antes de dar início ao julgamento, a presidência indaga ao douto representante do Ministério Público de Contas se requer vista ou deseja produzir sustentação oral em algum dos processos constantes da pauta do julgamento do dia. Excelência, não há interesse do Ministério Público em sustentação oral ou vista específica na pauta de hoje. Passamos, então, à análise dos exames prévios de edital, sessão estadual. Primeiramente, com a palavra, o conselheiro decano, o conselheiro Antônio Roque Cittadini. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe do MPC e procurador-chefe da PFE, o primeiro e único, é um referendo, companhia, a impugnação ocorrida à contratação da CPTM, determinei a suspensão e submeto a referendo. Em discussão, votação, referendado. Com a palavra, o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhora presidente,
senhores conselheiros, senhores procuradores, diretor-geral, cumprimento a todos os presentes. Eu peço referendo na medida que adotei quanto ao pregão eletrônico 1/2015 da Secretaria da Educação, Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares. Suspensão liminar em 25/8. Discussão, votação, referendado. Com a palavra o conselheiro Renato Martins Costa. Senhora presidente, senhores conselheiros, eminentes procurador-geral do MPC, procurador-chefe da Fazenda do Estado, senhoras e senhores, TCs 5918 e 6003, representações contra o pregão eletrônico 2/2015, da Diretoria de Ensino da Região de Mogi-mirim, da Secretaria de Estado da Educação, que tem por objeto serviços de transporte escolar. A instrução é convergente no sentido da procedência parcial. Preliminarmente, submeto a referendo do plenário os atos anteriormente praticados. Referendado. No mérito, acompanho as conclusões, voto pela procedência parcial e determino que sejam promovidas as seguintes alterações. Que se suprima a entrega de análise econômico-financeira subscrita por contabilista, permita-se a comprovação da posse direta ou disponibilidade da frota necessária ao adimplemento da obrigação por qualquer meio juridicamente idôneo e, por fim, se amplia o prazo para a formalização do termo contratual, assinando tempo suficiente para obtenção da extensa documentação requerida pelo instrumento convocatório. É como voto. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Com a palavra o conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor secretário-geral, funcionários, advogados, demais presentes. Trago para referendo desse plenário os TCs 684315, que trata de despacho por meio do qual solicitei para exame cópia do edital do pregão 1915 da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que tem por finalidade a contratação de empresa para fornecimento de solução de gerenciamento eletrônico de documentos. Para referendo. Em discussão, votação, referendado. Passamos, então, à nossa análise da ordem do dia, sessão estadual, para relatar o item 1, a palavra do conselheiro decano, o conselheiro Antônio Roque Cittadini. Relato o item 1 da pauta. Aqui é um recurso da Fundação de Desenvolvimento da Educação, FDE. A matéria é muito conhecida e é uma questão de assessoriedade. Já está comprometido a decisão original, comprometido, portanto, os termos seguintes. Meu voto dá provimento, nega provimento, conhece e nega provimento. Em discussão, votação, aprovado. Para o item 2, a relatoria do conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, se trata aqui de um recurso do DR no contrato estrutura de pavimento, recapeamento e camada de rolamento, pavimentação de acostamentos, etc. Relatório já antecipado a vossas excelências. A Procuradoria da Fazenda é pelo provimento das razões, contrariamente ao Ministério Público e ISDG. A matéria não é exatamente nova. Eu vou propor que acolhamos as razões do recurso, especial tendo em conta a indicação de anterioriedade do instrumento convocatório e ajuste às decisões desta Corte de Contas, que evidenciaram a autarquia em propriedade da exigência de credenciamento de engenheiro civil para a realização de vistoria e da antecipação de prestação de garantia. Lembro que, embora a imposição de visitação técnica exclusivamente por engenheiro contraria o entendimento dominante desse tribunal, decisões recentes têm considerado aceitável a exigência em específico caso do Departamento de Estradas e Rodoviárias. Colecionei aqui mais de 10 decisões mais recentes. Também merece destaque menção constante o relatório do julgador, onde se indica a retirada do edital por 20 empresas, 11 realizaram visita técnica, 8 recolheram garantia, 5 efetivamente participaram. Nenhuma alusão ao afastamento do licitante em função de qualquer disposição do instrumento convocatório. Em curto razões, conheço do provimento. Em discussão, votação, aprovado. Para os itens 3 e 4, a palavra do conselheiro Renato Martins Costa. No item 3, senhora presidente, temos recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular termo aditivo a contrato da FDE. Considerando a incidência da assessoriedade,
PFE e MPC são pelo conhecimento e não provimento, e assim também segue o meu voto. Em discussão, votação, aprovado. Item 4, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares concorrência e contrato aplicando multa aos responsáveis, que são os recorrentes, ex-diretor-presidente da DERSA e ex-diretor de operações daquela companhia. A instrução de PFE e ATJ é pelo provimento, SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Os dois aspectos impugnados, a meu juízo, remanescem. Recolhimento antecipado de garantia e estipulação de data única para a realização de vistoria técnica. Voto pelo desprovimento. Em discussão, votação, aprovado. Para os itens 5 a 8, a relatoria do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, advogados, funcionários, recurso ordinário interposto em fase de decisão que julgou irregular a dispensa de licitação, instrumento contratual de gestão firmados pelo Estado da Cultura e a Associação dos Amigos da Pinacoteca do Estado. A instrução diverge. A Seriatec e a TJ manifestaram pelo conhecimento e não provimento. A Procuradoria da Fazenda do Estado e a Secretaria de Tesouraria Geral opinaram pelo provimento do recurso, ao relatório. Em preliminar, conheço o recurso. Conhecido. No mérito, entendo que, excepcionalmente, as razões recursais e os dados trazidos aos autos merecem provimento. Forte em que a vença foi anterior às decisões desta Corte, que praticamente selaram a opinião quase que geral a esse respeito. Não se negam os benefícios da implementação, também na área da cultura, do contrato de gestão. No entanto, impõe-se que a Secretaria da Cultura observe com rigor a norma de regência, que é o artigo 8º da Lei Complementar 846 de 98, em ordem a efetivar maior transparência e economicidade do procedimento como hora examinado. Diante disso, eu dou provimento ao recurso para julgar regular, reformando a decisão ACO. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Recurso ordinário, agora, itens 6 e 7, senhora Presidente. Interposto contra a decisão do jogo irregular de licitação e contrato decorrente da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, empresa Tietê Veículos e Dibracan Comercial para aquisição de caminhões. Examinadas as recursais, Seriatec, FDTJ, SDG, posiciona-se pelo não provimento do apelo, enquanto a douta do Procurador da Fazenda opina pelo acolhimento do apelo. O relatório é preliminar com esse recurso. Conhecido. No mérito, como se infere dos elementos do processo, os caminhões foram agrupados em itens com especificações técnicas pertinentes, divididos em 6 lotes, tendo ocorrido disputa em cada um deles entre 3 ou 4 licitantes. Além disso, observe que esse tribunal julgou regular a atuação da Sabesp em outros TCs, como TC 4034, 33525, que tiveram correlato objeto ao que estamos analisando agora. A mesma contratante e o mesmo critério de julgamento, menor preço por lote. Nessas condições, voto pelo provimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 8º, retiro com retorno ao gabinete. É regimental. Com isso, a palavra retorna ao conselheiro Sidney Beraldo. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 9 e 10. Perfeitamente. Em exame em embargos de declaração opostos pela USP contra acordos desse plenário que negaram provimento a pedidos de reconsideração interpostos em ações rescisórias não conhecidas. A instrução, a PFE opinou pelo acolhimento do primeiro recurso e rejeição do segundo. Relatórios e votos disponibilizados em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, a universidade não conseguiu comprovar a contradição e a omissão suscitada, ao contrário, limitou-se a reiterar os argumentos anteriormente apresentados, demonstrando nítida intenção de dar efeitos infringentes à sua pretensão. Assim, voto pela rejeição dos embargos em apreço. Em discussão, votação, aprovado. Item 11. Em exame recurso ordinário interposto por DM Construtora de Obras Limitada contra acórdão da segunda Câmara que julgou irregular a execução contratual e ilegais, as despesas decorrentes,
bem como procedente à representação intentada por Antônio Ferreira Pinto, ex-secretário do Estado da Administração Penitenciária, que determinou possíveis irregularidades na construção de 2 penitenciárias no município de Lavínia. A instrução é desfavorável. Relatório e voto disponibilizado em preliminar, pressupostos à admissibilidade estão presentes. Conhecido. Ainda em preliminar, não comporta acolhimento à alegação de cerceamento de defesa, porquanto a recorrente teve amplo acesso ao processo e obteve vista nos autos, pouco antes da decisão do primeiro grau e logo após a juntada da documentação da CPOS, a qual continha no laudo da CETEC, produzido no âmbito da comissão sindicante daquela companhia. Portanto, voto pelo conhecimento do recurso e pela rejeição da preliminar suscitada. Em discussão, votação, aprovado. No mérito, as manifestações dos órgãos técnicos desta Corte, especialmente da Assessoria Técnica de Engenharia, demonstraram que houve falha na fiscalização das obras, cuja responsabilidade estava a cargo da CPOS, bem assim que as irregularidades confirmadas por laudo da CETEC causaram prejuízo ao erário, embora não tenha sido possível mensurar o seu valor total com base na documentação trazida nos autos, o que, no caso, se mostra desnecessário, pois o Estado de São Paulo já propôs a ação de indenização por dano material contra a contratação contra a contratada e a CPOS. Ante o exposto, acolho as manifestações da TJ, STG e PFE e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão hostilizada. Em discussão, votação, aprovado. Para o item 12, a relatoria do conselheiro Sami Vurma. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhores representantes do Ministério Público de Contas e Procuradoria da Fazenda, item 12, recursos ordinários interpostos pela Secretaria de Estado de Saúde, pela Fundação Faculdade de Medicina, contra acordo que julgou irregulares aditamentos firmados ao contrato de gestão para operacionalização de atividades de serviço de saúde no Instituto de Reabilitação Luci Montoro. O ajuste foi julgado regular pela primeira Câmara em 2013. Segundo consta da aludida decisão, não é possível extrair fundamentos utilizados para a composição dos custos e sua majoração em relação ao orçamento antecedente. Foram feitas as devidas notificações, apresentadas justificativas. TFE manifestou-se pelo provimento do recurso, ao passo que o Ministério Público de Contas informa que o processo não foi selecionado. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, a principal falha que fundamentou a decisão recorrida foi a não explicitação de custos dos serviços prestados pela unidade gerida. A definição desse elemento é aspecto atinente à fase de planejamento do ajuste, que previu a formalização de um contrato de gestão para vigorar pelo período de 5 anos por valores da ordem superior a 133 milhões de reais. O julgamento pela regularidade do ajuste levou em conta a estimativa desse valor e, por consequência, os custos do serviço. Portanto, os aditamentos de retificação não tiveram também a finalidade de acrescer valores ao já pactuado, mas simplesmente estabeleceram desmembramento do ajustado para cada exercício com as devidas adequações orçamentárias, o que inclui os valores e custos já apreciados e considerados regulares. Portanto, nesse caso específico, não há como julgar irregulares os aditamentos com base em questionamentos acerca da estimativa de custos que deveria ter sido feito por ocasião do julgamento do ajuste principal. Portanto, voto pelo provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Assim encerramos a nossa pauta estadual. Agradeço a presença e a participação do Dr. Luiz Menezes Neto, procurador da Fazenda do Estado. Passamos agora à análise dos exames prévios de edital, sessão municipal. Primeiramente, com a palavra, o conselheiro decano, o conselheiro Antônio Roque Cittadini. Senhora Presidente, o primeiro para referendos, impugnação contra a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, São José dos Campos, e a Prefeitura de Taquarituba e São Miguel Arcanjo. Submeto a referendo. Referendados. Agora, para suspensão aqui no plenário, analisei representação contra a Prefeitura de Bragança Paulista, proponho o recebimento como exame prévio e determinação de suspensão. Em discussão, votação, aprovada a proposta. Agora é a Prefeitura, eu comunico o arquivamento de contratação da Prefeitura de Cruzeiro,
razão da perda do objeto, arquivamento. O plenário toma conhecimento do arquivamento. E agora, este é um voto. Trata-se de Original Comércio e Autopeças, representou o contraedital da Prefeitura de Santana do Parnaíba. A contratação é para gerenciamento e funcionamento de frota de veículos, incluindo abastecimento de posto, corretiva, incluindo serviços e peças. Foi longamente debatido. Na verdade, inclui abastecimento através de posto credenciado, manutenção preventiva, incluindo serviços e peça por meio de fornecimento de cartões magnéticos. De plano, é de reconhecer que a aquisição de combustível através do cartão magnético é matéria já enfrentada e aceita por esse tribunal, não sem antes debater a questão sobre diversos prismas que o cercam, notadamente o princípio jurídico que dita a administração deve contratar pelo menor preço. Nos casos estudados envolvendo a administração do Estado, conclui-se que as vantagens decorrentes do sistema, tais como o controle do uso do combustível, a redução das despesas administrativas, melhora da logística de abastecimento, dentre outras, compensa a aquisição pelo preço de cada fornecedor. Contudo, a representação imposta não traz a questão do combustível como ponto nevrálgico, centrando o argumento na questão da manutenção da frota. Prefiro, nesse momento, ater-me aos pontos impugnados, prometendo em breve dividir com esse plenário minha dúvida e preocupação. Nesse diapasão, tenho que, sob a égide do ordenamento vigente, não é possível que se contrate manutenção de veículo e aquisição de peças de reposição através de rede credenciada pela administradora do sistema. Primeiro, porque se trata de despesa mensurável no médio prazo e que pode ser gerenciada através de oficinas licitadas pela administração. Eis que a dinâmica de tal serviço não exige solução imediata no local onde se encontra. Depois, diferente da aquisição de combustível, não há parâmetro de preço para esse serviço. Haja visto o problema que cada cidadão enfrenta na manutenção do seu veículo pessoal. Importante mencionar, quanto menor a possibilidade de controle sobre o preço, maior a probabilidade de lesão ao erário. A administração pública não pode abrir mão do poder-dever de buscar o menor preço por conta de uma suposta e duvidosa comodidade. Eis que, afinal, terá que criar um mecanismo de controle para fiscalizar sua gerenciadora. Os autos trazem fortes indícios de que a taxa de administração ronde a casa de 15% a ser cobrado da rede credenciada e, obviamente, repassada ao erário. A mim, é evidente que as consequências nefastas da administração entregar à administradora de cartão o poder de negociar as tabelas de valores para a manutenção de frota, abrindo mão de contratar pelo menor preço e, quiçá, sujeitando-se a ágio inimaginável, haja vista que tais serviços dificilmente serão objeto de um tabelamento controlável. Por todo exposto, vou além da instrução para considerar que o edital, tal como foi criado, não é juridicamente viável, devendo a Prefeitura de Santana do Parnaíba dele subtrair a possibilidade de contratar a manutenção de frota através de outro sistema. É o meu voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Peço o referendo do plenário, aliás, vários referendos. Prefeitura de Santa Cruz da Esperança, concorrência de Franco da Rocha, um pregão presencial do município de São Carlos, mais um pregão da Câmara de Tupã e, finalmente, um pregão da Prefeitura de Sorocaba. Referendados. E comunico o arquivamento dos TCs 6145 e 6187, representado da Prefeitura de Aparecida. O plenário toma conhecimento do arquivamento. Com a palavra agora o conselheiro Renato Martins Costa. Presidente, são referendos nos TCs 6621, representação contra a Prefeitura de Várzea Paulista, 6736, representação contra a Prefeitura de Emilianópolis,
e 6800, representação contra a Fundação do ABC. Referendados. Já no TC 6912, impugna-se o pregão presencial 5715 da Prefeitura de Nova Odessa, e pelo teor do quanto apresentado na inicial, eu voto no sentido de deferimento de liminar e processamento da matéria como exame prévio de edital. Em discussão, votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, senhores conselheiros, submeto o referendo desse plenário às decisões mediante as quais determinei a paralisação dos seguintes certames. Pregão presencial da Prefeitura de Poá, visando o registro de preços de materiais de limpeza e higienização. Pregão presencial de Piedade, objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço contínuo de varrição e raspagem de capina manual. E 3, pregão presencial promovido pelo Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, para a contratação de empresa devidamente credenciada pela Comissão de Valores Imobiliários, para a prestação de serviço de estruturação com posterior implementação de operação de securitização do fluxo de recuperação de crédito inadimplidos junto ao DAERP. E 4, pregão presencial de Pradópolis, que tem por objeto o registro de preço para aquisição de material de escritório. Peço referendo. Referendados. Agora, comunico ao egrégio plenário o arquivamento das representações referentes aos TCs 4479, 4514 de 2015, tendo em vista a revogação da concorrência da Prefeitura de Pedreira, que tinha como objeto a seleção de pessoa jurídica para a prestação de serviço para o transporte coletivo de passageiro por ônibus sob o regime de concessão. O plenário toma conhecimento do arquivamento. O item 6, retiro com retorno ao gabinete. É regimental. O item 7, senhora presidente, em apreciação, pedido de reconsideração interposto pelo senhor Antônio Márcio Siqueira, prefeito do município de Aparecida, que não se conforma com a decisão proferida que comunicou a extinção do presente processo, sem apreciação do mérito por perda do objeto, e aplicação de multa ao senhor Antônio Márcio Siqueira e autoridade responsável licitante, no valor correspondente a 160 do FES por descumprimento de disciplinação desta Corte. Preliminarmente, os pressupostos estão presentes com esse do recurso. Conhecido. No mérito, conforme relatório e voto disponibilizado a Vossa Excelências previamente, eu voto pelo não provimento do presente apelo e confirmo integralmente os fundamentos da decisão recorrida. Eu voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Por fim, conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, eu proponho o recebimento como exame prévio do edital da representação contra o edital de concorrência da Prefeitura de Serra Azul, que tem por objeto a execução de obras e serviços de construção de um centro de saúde. Em discussão, votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Sidney Beraldo. Submeto a este plenário os TCs 6849 e 685815, que tratam de propostas de suspensão do pregão 5615 da Prefeitura de Montemor, que tem por finalidade o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, e da concorrência pública número 0115/2015 da Prefeitura de Mauá, que tem por objeto a concessão administrativa para a contratação de parceria pública e privada para a prestação dos serviços públicos de distribuição de água tratada no município. É a proposta. Que está em discussão, em votação, aprovado. Trago para referendo deste plenário os TCs 6626, 6650 e 675115, que tratam de despacho, por meio dos quais solicitei para exame cópias dos seguintes editais. Pregão 7315, da Prefeitura de Itápolis, que tem por finalidade a concessão de licença de uso de software com finalidade de controlar a arrecadação. E tomada de preços 1015, da Prefeitura de Presidente Prudente, que objetiva contratar empresa para a modernização da iluminação pública. Referendados. Comunico Vossas Excelências que declarei extinto o processo TC 582615, sem julgamento de mérito da Prefeitura de Bertioga, em virtude da anulação do pregão 6915. O plenário toma conhecimento do arquivamento.
Para julgamento, TC 3515, que cuida de edital de concorrência 215 da Prefeitura de Borá, cuja finalidade é a construção de imóvel para abrigar uma creche-escola. Conforme relatório e voto encaminhados, considero, com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas, parcialmente procedentes às impugnações, devendo a administração, para dar seguimento ao certame, corrigir o edital, considerando, para tanto, os termos e as recomendações constantes do voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, TC 358815, que trata do edital de pregão 2615 da Prefeitura de Piraju, que tem por finalidade a contratação de empresa para treinamento, assessoria, acompanhamento e supervisão dos servidores, objetivando a execução do serviço de recuperação e redução de encargos tributários. Relatório e voto já disponibilizados. Ao analisar a matéria, verifiquei que o certame pretende, na verdade, que a contratada realize um serviço amplo e nítida afronta à jurisprudência desta Corte, que não admite a contratação de terceiros para a execução de serviços próprios de servidores municipais. Considero, assim, procedentes as impugnações, determinando que a administração, querendo dar seguimento ao certame, promova as retificações do edital nos termos constantes no corpo do voto. Como voto? Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, TC 426215, que examina o edital pregão 9315 da Prefeitura de Cubatão, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço na área de fornecimento e gerenciamento de cartão magnético. Apesar de a administração ter retificado alguns aspectos do edital anterior, não o fez em relação à divulgação do crédito pelo qual ocorrerá a despesa decorrente, ainda ausente neste procedimento, mantendo-se o desrespeito ao artigo 55 da Lei Federal 8666/93. Além disso, deve rever a redação dada aos itens 7.8 e seguintes, para estabelecer, com base no cálculo de valor de repasse pela contratada ao Fundo de Assistência Social do município, a taxa de administração cartão servidor cidadão, ou seja, sobre o percentual ajustado entre a Prefeitura e a contratada, bem como excluir o item 8311, adequando a exigência de habilitação técnica à Lei de Regência e à súmula 30. Proponho ainda a aplicação de multa à responsável no valor de 160 UFESPs por não atendimento à decisão deste tribunal. É como voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, TC 441515, que trata do edital do pregão 5715 da Prefeitura de Ibirarema, que tem por finalidade o registro de preço para aquisição de matérias de enfermagem. Relatório e voto já disponibilizados. Os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela procedência parcial das impugnações, e o meu voto segue no mesmo sentido, determinando que a administração, querendo dar seguimento ao certame, exclua do edital a disposição atinente a reajustes dos preços registrados. É como voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Sami Wurman. Senhora Presidente, trago para referendo decisão mediante a qual determinei a suspensão cautelar da licitação relativa ao pregão número 35 de 2015, lançado pela Prefeitura de Vargem Grande Paulista, objetivando formação de ata de registro de preços para aquisição de material esportivo. Em setembro, ontem, né, dia 1º de setembro, a Prefeitura peticionou O plenário toma conhecimento do arquivamento. Também trago agora para referendo decisão pela qual suspendi licitação relativa a pregão número 55 desse ano, lançado pela Prefeitura de Pacaembu para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços visando reduzir a carga tributária do município. Também o plenário toma conhecimento. Agora para o julgamento. Trata-se de representações intentadas por Renato Pricoli Marques Dourado, Casan Comércio, Importação e Exportação, e Mário Luiz Roberto Ribeiro Martins, contra uma série de atos convocatórios de certames instaurados pela Prefeitura de São Luís do Paraitinga,
relativas a pregões presenciais para registro de preços para aquisição de material elétrico e material de escritório escolar. Insurgiram-se os representantes especificamente contra a regra editalícia comum a todos esses atos, segundo a qual poderão participar desse pregão apenas microempresas, empresas de pequeno porte, conforme artigo 47, parágrafo único da Lei Complementar 123 de 2006, que atenderem às exigências de habilitação situadas na região do Vale do Paraíba, tendo em vista que os itens de contratação não ultrapassam R$80 mil. Em síntese, aduziram que tal regra ofenderia os princípios da isonomia, da concorrência e competitividade e que a soma dos itens licitados em cada certame ultrapassaria o limite de R$80 mil. Foi determinada a suspensão dos certames. Notificada as partes, a Prefeitura apresentou a seguinte argumentação. Diz ela que, recentemente, a Lei Complementar 123 de 2006 sofreu alteração pela Lei Complementar 147 de 2014 e, ante essa alteração, havia faculdade, e antes dessa alteração, havia faculdade e não o dever de licitar exclusivamente para micro e pequenas empresas, de maneira que ainda não era claro se o limite de R$80 mil era global ou por item, o que levou a interpretações doutrinárias e dos tribunais, no sentido de que tal limite incidia no item e não no valor global. Cita aqui a acórdão do TCU. 123 de 2006, não mais se aplica tal discussão, vez que a nova redação do artigo 48, inciso 1º, diz que deverá ser realizado certame licitatório exclusivo para micro e pequenas empresas nos itens de contratação cujo valor seja de até R$80 mil. E, por fim, alega que no artigo 47 da Lei Complementar, o poder público deverá promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional e ampliar a eficiência das políticas públicas, etc. Por fim, argumento que, se diverso fosse, admitiríamos uma lei sem aplicabilidade, sem eficácia, sem efetividade. Chefia de Assessoria Técnica manifestou-se pela procedência parcial das impugnações, por entender que não bastasse a interpretação que já vinha prevalecendo na vigência da redação anterior, o artigo 48 diferenciado das micro e pequenas empresas passou É esse, inclusive, destaca a chefia de ATJ, o entendimento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que logo após a edição da Lei Complementar 147, publicou em sua página na internet notícia a respeito das inovações, deixando claro que a licitação exclusiva passa a ser obrigatória para valores até R$80 mil, a ser aplicado esse limite a itens, não ao valor total da licitação. Nesse sentido, também a orientação do SEBRAE, na sua cartilha do comprador, no qual é dito, caso a opção da quantidade de bens, produtos, serviços a ser contratado seja de até R$80 mil, realize um pregão presencial a um convite. Uma licitação de R$1 milhão, por exemplo, que tenha itens que não ultrapassem R$80 mil, podem ser exclusivos para MPE. Considere também itens de uma família de despesa com seu elemento e subelemento de despesa, conforme orientações do TCU. Não é demasia registrar, continua a TJ, que a aplicabilidade do privilégio dos artigos 47 e 48 da Lei Complementar 123 somente será possível caso não se constate as premissas do artigo 49 do mesmo diploma, cujo exame deverá ser analisado no caso concreto. Por fim, no que se refere à circunscrição territorial, a TJ lembra que a previsão contida no parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Complementar 123, com a alteração dada, não permite a realização de procedimento licitatório voltado exclusivamente para micro e pequenas empresas de uma determinada região, vez que só autoriza isso se os preços apresentarem-se até 10% acima do melhor preço válido. Ministério Público de Contas é pela procedência das impugnações, em suma, por entender que não seria razoável o entendimento de que toda licitação cujos itens totalizem quantia inferior a R$80 mil só possam ser disputados por micro e pequenas empresas, pois isso feriria os princípios da vantajosidade, economicidade e da eficiência. A SDG também se manifesta pela procedência das impugnações. Passo ao voto. Senhores, eu gostaria de destacar que, desde muito antes das inovações trazidas pela Lei Complementar 147 de 2014, feitas no artigo 48 da Lei Complementar
123/2006, dizendo, tornando obrigatório a existência de licitação exclusiva para micro e pequenas empresas, desde que respeitados aqueles requisitos do artigo 49, desde muito antes dessa inovação, já havia entendimento de parte da doutrina e jurisprudencial no sentido que deveria se dar a esse artigo 48, inciso 1º, a interpretação de que o valor de R$80 mil da licitação, privilegiando micro e pequenas empresas, deveria ser considerado nos itens de contratação e não na totalidade do objeto contratado. Ora, com a inovação produzida em 2014, essa lei está em vigor, não judicial. O único levantamento que é feito pelo Ministério o assunto através da Lei Complementar 123, e o outro princípio da economicidade, da isonomia. Diante desses dois princípios constitucionais aparentemente conflitantes, deve-se fazer a tal ponderação. Uma série de restrições, de requisitos, para que se possa dar esse privilégio, essa preferência às micro e pequenas empresas. Quais são essas restrições? A primeira delas, que haja no mínimo 3 empresas no local capazes de fornecer o produto. A segunda delas é que não haja vantajosidade de escala, ou seja, que não haja possibilidade de médias e grandes empresas fornecerem esse produto com ganhos de escala e, portanto, preços menores. O outro requisito imposto é que, no caso de se pretender privilegiar uma empresa local, e isso está no artigo 48, parágrafo 3º, esse privilegiamento só pode ocorrer se o preço dessa empresa local não estiver superior a 10% do melhor preço. Ou seja, esses artigos 48 evite problemas nos princípios da economicidade e até eventuais direcionamentos. Eventuais direcionamentos deverão ser tratados a partir de apurações feitas pelos órgãos de controle. De uma lei em vigor e estabelecer que as tais licitações exclusivas para micro e pequenas empresas devem considerar os itens de contratação e não a totalidade do. A prefeitura privilegiou empresas locais sem se atentar para aquela previsão do parágrafo 3º do artigo 48 de o preço dessa empresa local estar no máximo até 10% superior do melhor preço. Portanto, voto
pela procedência parcial das representações, devendo a Prefeitura de São Luís de Paraitinga proceder a uma ampla reformulação dos editais dos pregões aqui citados, a fim de que esses certames não mais estejam dirigidos unicamente às micro e pequenas empresas localizadas na região metropolitana do Vale do Paraíba, ficando a critério da administração fazer uso justificado e regulamentar nos presentes editais do dispositivo do parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Complementar 123. É meu voto. Voto que está em discussão. Olha, eu não sei, viu? Essa coisa da pequena empresa vai acabar permitindo as contratações parceladas. A forma de você não fazer, você vai acabar fazendo contratação tudo parceladinho. É uma intervenção. Eu, desde o início, fiquei meio com o pé atrás com isso. Eu não sei nem se o Estado devia fazer qualquer coisa disso. Eu tenho muita dúvida sobre essa matéria, porque aí você vai abrir a porta para fazer 10 licitações de valores pequenos, trazendo as empresas locais, e acabou a licitação. Desapareceu. Para discutir isso. Continua a discussão. Na mesma linha que está sendo abordada pelo conselheiro Roque Cittadini, eu vejo na instrução 2 valiosas manifestações do Ministério Público de Contas e do senhor secretário-diretor-geral, com argumentos substantivos que indicam, talvez, a inconveniência de que essa interpretação puramente literal da nova lei possa acarretar prejuízos ao sistema de concorrência. Me parece aqui um pouco eloquente, olhando o frontispício aqui. Nós temos 3 pregões presenciais, um de 131 mil, outro de 214, outro 235, 257, e cada pregão desse dividido em itens, de maneira que cada item seja menor do que R$80 mil. Me parece um artificialismo patente. O pregão é para fornecimento de registro de preço para aquisição futura e parcelada de material do escritório escolar, no valor total de 257 mil, um deles. E a definição por lotes é discricionária da administração, ela define os lotes que ela quiser, e com isso manipula a lei. Não me parece que tenha sido essa a intenção do legislador, nem essa é a vontade da lei. Privilegiar, sim, a micro e pequena empresa, dar a ela as condições de participar, sim, mas não fracionar, como diz o conselheiro Roque Cittadini, a licitação em tantos módulos ou tantos itens, em lotes que seja possível que cada um delas exclusivamente destinados a micro e pequena empresa. Eu lembro sempre que a lei, quando exclui, ela é uma lei que tem que ser avaliada com cuidado. Tudo que é excludente não é, em princípio, isonômico, às vezes que, a menos calcado em boas razões de administração pública. E eu me louvo nos pareceres fortes que estão incluídos no processo do Ministério Público de Contas e de SDG, e considero, o meu voto já considera procedentes as representações. Acredito aqui um fracionamento artificial, de maneira que só pequenas e microempresas possam participar. Eu não entendo como isso possa ser benéfico à administração. Continua eu voto pela procedência. Pela procedência. Conselheiro, relator pode participar. Não, em primeiro lugar, eu acredito que a disposição contida na lei ela não é puramente literal. Ela foi feita em contejo com um princípio constitucional esculpido no artigo 179 de fomento à pequena e média empresa. Então, não se está analisando um artigo de lei esquecendo-se do arcabouço constitucional sobre a matéria. Em segundo lugar, fracionamentos de despesa de objeto, parcelamentos eventualmente artificiais, isso sempre ocorre, inevitavelmente, e esse tribunal sempre vem tendo a capacidade e a competência de apurar em suas fiscalizações quando tais fracionamentos e parcelamentos ocorrem. Agora, o que não se pode é
sob o argumento de que uma determinada lei submetida a debate legislativo em vigor, sobre a qual não há nenhum questionamento judicial a respeito da sua constitucionalidade. Não se pode, sobre o argumento de ela criar certas conveniências para o administrador local privilegiar uma outra empresa, sob esse argumento não se pode deixar de aplicar a lei. Isso deveria ter sido feito no debate legislativo lá atrás, no âmbito político, uma vez aprovado em pleno vigor da lei, que não é contrária ao princípio constitucional relacionado a ela, deve-se evitar que haja distorções da sua aplicação. Para isso que servem os órgãos de controle, o Ministério Público Estadual, etc. Por isso é que também existem as ações didáticas, eu dei o exemplo do SEBRAE, e as ações didáticas desse próprio Tribunal de Contas, orientando para que não haja aglutinação excessiva, para que haja aglutinação de itens em famílias, para que não haja essa coisa picada de uma série de licitações mínimas. Isso tudo, nossa equipe de fiscalização tem a capacidade de detectar previamente e evitar um mau uso da lei. Então, não consigo vislumbrar uma forma de deixar de dar aplicação a uma lei que não é um dispositivo puramente literal. Ele está em consonância com o princípio constitucional do fomento à pequena empresa. E possui restrições em seu próprio âmbito. A própria lei, no artigo 49, cria mecanismos de controle para evitar artificialismo, para evitar fracionamentos indevidos, para evitar manipulações de resultados. Continua em discussão. Conselheiro Renato Martins Costa. É inegável que o conselheiro Sami Wurman se municiou de amplo e aprofundado estudo para trazer a matéria em debate. E a minha intervenção, pelo menos, ela ainda ocorre num plano um pouco mais superficial em relação às ponderações de Sua Excelência. Mas me parece também que, dentre as funções de orientação que incumbem a esta casa, e que Vossa Excelência tão bem ressaltou, se encontram as que os exames prévios de edital propiciam, não é? Então, se desde logo, no momento de análise prévia de edital, percebemos que a orientação interpretativa de determinado diploma se faz numa tendência a provocar problemas e distorções e favorecimentos e exclusões lá na frente, e nós temos condição de antever isso com clareza, com juridicidade, este talvez seja o momento que se apresente e que possamos fazê-lo. Eu indagaria a Vossa Excelência o seguinte: considerado que dois dos três procedimentos envolvem materiais absolutamente idênticos, que nós não sabemos o seu conteúdo, cada lote tem 38 itens, e material escolar e de escritório, sem discriminação, isso leva à possibilidade de um artificialismo nessa decisão, como ponderaram os conselheiros Roque Cittadini e Edgar Camargo Rodrigues. A administração, sem prejuízo de obedecer aos princípios constitucionais que a norma infraconstitucional tentou retratar, não poderia, unificando esses aspectos, estabelecer lotes em que a reserva de 25% para a micro e pequena empresa propiciaria também a inclusão desse segmento no fornecimento a ser efetivado ao poder público? Essa não seria uma opção estabelecidos na lei, as micro e pequenas pudessem participar. Essa é uma indagação que eu faço a Vossa Excelência. Eu entendo que não, porque eu entendo que os dois incisos, o primeiro que prevê o valor de 80 mil e o segundo que prevê os 25% de licitações abrangentes, eles devem se somar e não se combinar e gerar uma terceira situação.
Portanto, eu fico meio receoso de adotar essa solução. Eu prefiro dar essa ampla aplicabilidade aos dois incisos diferentes do artigo 48. Uma coisa é o limite total de R$ 80 mil, e outra coisa, um plus, que seria os 25% numa licitação normal que participassem médias e grandes empresas. Continua em discussão a questão. Eu vou encerrar a discussão, então, e vou passar a colher os votos. O conselheiro relator foi pelo provimento parcial nas questões que estão no corpo do voto anteriormente distribuído a todos os conselheiros. Presidente, perdão, eu peço vista. Tá. Vista, então, ao conselheiro Renato Martins Costa. Por fim, representações formuladas por Mariana Vicente de Souza Santana e Ramos Salles Construtor e Comércio em face de edital de concorrência, lançado pela Prefeitura de Rancharia para execução de obras de construção de uma creche-escola com projeto padrão FDE. Foi requerida sustação cautelar, foram notificadas as partes, apresentadas justificativas, a TJMPC são pelo provimento parcial. Passo ao voto. A Prefeitura comprometeu-se a corrigir as irregularidades concernentes à ausência de informações quanto à fonte de planilha de preços de sua database, a inserção de previsão autorizando a visita técnica até a espera da data designada para entrega e abertura de envelopes e a divergência entre o regime de execução previsto nos índices do edital e na planilha orçamentária. Em face do reconhecimento pela Prefeitura das impropriedades acima do exposto pela assessoria técnica, é desnecessário estender os fundamentos pela procedência das representações a esse respeito. Todavia, a Prefeitura deve atentar para a necessidade de atualizar a database da planilha orçamentária, porque refere-se a janeiro de 2014, mais de ano antes da realização do certame, e, como alertou a assessoria técnica, a pesquisa de preços deve se manter atualizada, sendo feita até 6 meses antes da data do certame. Por outro lado, são improcedentes outras insurgências aqui tratadas e encurto razões para acolher opinativas da assessoria técnica e Ministério Público de Contas, votando pela procedência parcial das representações, devendo a Prefeitura retificar o instrumento convocatório na forma como dispõe o voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Assim, encerramos os exames prévios de edital, sessão municipal. Passamos à nossa ordem do dia. Se não houver objeções, a pedido de sustentação oral, farei a inversão da pauta. Inicialmente, a pedido de sustentação oral no item 13, de relatoria do conselheiro Antônio Roque Cittadini, eu convido o doutor Luciano César de Toledo a tomar parte da tribuna. Trata-se de um recurso ordinário de Roberto Ramalho Tavares, ex-prefeito de Itapetininga. Cumprimento o doutor Luciano e passo a palavra ao conselheiro relator. Trata-se do item 13, de recurso ordinário interposto por Roberto Ramalho Tavares, ex-prefeito de Itapetininga. Foi julgado uma contratação, foi julgado irregular, na verdade, os termos aditivos de uma contratação, né? Foi também aplicado multa de 300 UFESPs. O recorrente recorre, os órgãos da Casa falaram, conheceram, opinaram pela rejeição de uma preliminar arguida e foram pelo não provimento. O Ministério Público de Contas também se posicionou pelo conhecimento e não provimento, reconhecendo que o recorrente não enfrentou as questões que ensejaram a reprovação, restando constatado a ausência de planejamento agravado pela importância da obra. Este é o sucinto relatório. Passo a palavra, então, ao doutor Luciano César de Toledo, pelo prazo regimental de 15 minutos. Agradeço, quero cumprimentar a senhora presidente, os demais conselheiros, conselheiro relator, Ministério Público de Contas, doutor Sérgio, secretário-geral, senhoras e senhores, colegas advogados, senhores conselheiros, conselheiro relator. O recurso trata-se de termos aditivos referente ao contrato de construção de escola no município de Itapetininga, sendo que o contrato foi julgado regular, a licitação e o contrato, e os termos aditivos, de número, são 14 termos aditivos, foram julgados irregulares.
Em preliminar, eu havia sustentado aí a nulidade por conta do não conhecimento da sentença pelo recorrente, já visto que o escritório responsável na ocasião, além de ter pedido prazo, não juntou qualquer documento de procuração nos autos e deixou passar, então, os prazos para as justificativas, o que reforço nesse momento. Por outro lado, os termos aditivos, foram 14 termos aditivos, 12 deles referente à prorrogação de prazo do contrato. Essa obra da escola, feita num distrito distante da sede do município de Itapetininga, teve vários inconvenientes, e ao licitar a obra, já pensando na economicidade, a prefeitura comprometeu-se em fazer o preparo do terreno, a terraplenagem, que não se efetivou, o que levou, então, esses atrasos. Consta, inclusive, da instrução, que os primeiros atrasos da obra foram, então, por conta da própria prefeitura, que deveria preparar o terreno para a construção da escola e, alegando sempre a falta de maquinários e outros, não se concretizou esse serviço. Ademais disso, os prazos foram sendo prorrogados, porque uma obra de grande vulto, eu entendo que fizeram um contrato com prazo pequeno, inicialmente, e isso, dentre outras contingências do município, houve o atraso. Eu peço a Vossas Excelências que reconsidere, e os outros termos aditivos, que foram de reajustamento de preço, se deu, inclusive, pela demora. O primeiro deles, já feito 1 ano depois de assinado o contrato, foi solicitado esse reajustamento de preço e foi concedido. E o outro, realmente, foi pelo acréscimo, então, daquilo que não estava nas planilhas. De fato, conselheiro, relator, demais conselheiros, o processo é deveras enorme, 4 volumes, né? Depende de uma análise de engenharia, e o recorrente, por não estar mais na prefeitura, tem os seus acessos a essa toda a documentação prejudicada. Tanto é que o recurso de julho de 2014, já estando fora da prefeitura, o que comumente acontece para aqueles ex-prefeitos, né, que acabam saindo da prefeitura. O que se pede é o provimento do recurso, porque a instrução também da fiscalização, ela não trouxe as improbidades de dolo ou de prejuízo ao erário. As improbidades foram realmente no atraso e as prorrogações sucessivas no contrato inicial, e que atrasou essa obra por mais de 900 dias, o que dá mais de 2 anos. Mas é uma obra, realmente uma escola que demandou realmente um repareamento no projeto todo. Eu pediria, de forma até acessória nesse momento, senhor conselheiro, que fosse possível demonstrar isso nos autos, já de forma, se for possível, posteriormente, que realmente a questão central do reajuste foi realmente os atrasos por não estar previsto no projeto alguns itens da obra. É o que a gente pede neste momento, e, ao mesmo tempo, realmente que seja anulada a aplicação da multa de 300 UFESP, que deveras é alto, né? E o ex-prefeito Roberto Ramalho tem se acumulado, ao longo desses últimos 2 anos, inúmeras multas, e a prefeitura, até a gente sempre conversa, a prefeitura de Itapetininga, 150 mil habitantes, uma estrutura já de uma prefeitura média, e ele fala assim que as multas realmente inerente ao gestor, mas simplesmente ao gestor por coisas que o corpo técnico do município talvez deixa passar. Não há no processo, eu reforço, a indicação da fiscalização de qualquer improbidade. A fiscalização não demonstrou, inclusive ela não fala, ela não traz no relatório dela se os reajustes estão fora de qualquer valor de mercado ou que houve qualquer improbidade nesse sistema. Então, o tema central, realmente, do recurso é a demanda do prazo, que foram postergados inúmeras vezes. O que eu peço, então, é o provimento do recurso,
aprovando, porque a obra foi realizada, foi concluída, foi entregue, e também o cancelamento da multa. Muito obrigado, agradeço a paciência dos senhores em me ouvir mais uma vez. Nós agradecemos a sua presença aqui, doutor Luciano, e retorno a palavra ao conselheiro relator. Presidente, senhores conselheiros, eu vou apenas submeter a questão da preliminar. O mérito, eu vou solicitar ao advogado, se ele tiver condições de juntar e queira juntar, eu vou apreciar o memorial dele. Mas, com respeito à preliminar, que foi arguida, eu tenho a esclarecer que o município foi regularmente notificado, requeriu prorrogação, nenhum documento ou manifestação foi apresentado. Eu reconheço, ele mesmo disse, que o problema foi uma mudança do escritório que providenciava a defesa. Agora, esse não é argumento para que se busque uma nulidade processual. Então, eu, em preliminar, eu conheço do recurso e retiro de pauta. Com relação à questão do mérito, aguardando, eventualmente, se forem colocados memoriais a respeito da questão que ele sugeriu que poderia encaminhar. Eu vou colocar em votação a preliminar, em discussão, votação, acolhida preliminar, e o processo fica, então, retirado de pauta. Eu agradeço, excelência. Nós agradeço novamente a presença do doutor Luciano. E também há pedido de sustentação oral no item 33, o pedido do doutor Mair Godoy. Eu convido o doutor Mair Godoy a tomar parte da tribuna. O pedido, o processo é de relatoria do conselheiro Renato Martins Costa, é o item 33, TC 40.121.026.13. Trata-se de uma ação de rescisão de Luiz Henrique de Carvalho, ex-prefeito de Pilar do Sul. Eu cumprimento o doutor Mair Godoy e passo a palavra ao conselheiro relator. Minha saudação ao doutor Mair Godoy, que mais uma vez assume a tribuna neste tribunal. A Prefeitura de Pilar do Sul promoveu admissões de pessoal para preenchimento de diversas funções por prazo determinado, deixando, contudo, de observar o princípio do concurso público e de demonstrar a necessidade temporária de excepcional interesse público que justificasse as contratações. Isto ocorreu no ano de 2008, que levou o eminente julgador de primeiro grau a sentenciar a irregularidade dos atos, aplicando multa ao responsável. Transitada e julgada a decisão, foi proposta a presente ação de rescisão, fundada em documento novo, eficaz o bastante, segundo a inicial, para demonstrar que a contratação de professores pressupôs a ocorrência de processo seletivo nos termos da norma, bem como que as admissões foram devidamente justificadas. Apresenta mais ainda cópia de portarias de admissão que reiterariam a ocorrência do processo seletivo, bem assim documentos comprobatórios de que o pessoal admitido teria sido desligado ao termo final dos respectivos atos de nomeação. Diz ainda que igual esclarecimento haveria de ser aplicado para as admissões remanescentes. A instrução de ATJ, assessoria e chefia, foi pelo conhecimento e procedência, enquanto o Ministério Público e SDG entendem deva ser proferido o decreto de carência do direito de ação. Passo a palavra, então, ao doutor Mair Godoy, pelo prazo regimental de 15 minutos. Senhora presidente, ilustre senhor relator, nobres conselheiros. A ação rescisória que propusemos traz como sustentação documentos novos que o ex-prefeito não tinha à época em que foi julgada neste tribunal as suas contas. Esses documentos novos, entranhados no processo, dão conta de que, ao contrário do que a respeitável sentença
determinou, julgando ilegais os atos de admissão, porque não teria ocorrido a realização do concurso e as contratações por tempo determinado não teria caracterizado a necessidade temporária de excepcional interesse público, vem demonstrar que houve o processo seletivo, todos os servidores fizeram prova, juntaram documentos comprovando especializações, de tal sorte que essa documentação ela demonstra insofismavelmente que houve um lapso no estudo dessa matéria, para dizer que teriam sido ilegais os atos de admissão. Ora, excelências, o documento novo prova que houve o concurso, um dos documentos, prova de que todos os nomeados passaram por aquele crivo da necessidade do excepcional interesse. A educação, principalmente, não pode ficar à mercê de situações que não permitam o total aproveitamento do aluno. Então, as professoras que foram chamadas tinham prestado concurso e era essencial